Oi, pessoal, espero que vocês tenham conseguido pegar bem o conteúdo de segunda. E hoje a gente pensou em passar um pouco mais sobre a história dos elementos passivos que a gente viu ontem, né? Os elementos passivos a gente viu que tem o resistor, o indutor, o capacitor, e eles têm essas representações. Na prática também, a gente viu que o resistor tem uma forma específica de você ler a resistência dele. Os capacitores também existem diversos tipos por causa do material, que pode ser bem diverso. E os indutores, que pode ser de ferrite, ferro, núcleo de ar, toroidal, laminado. Aí hoje a gente quer responder a seguinte pergunta: quando que eles surgiram? E na nossa linha do tempo, então a gente começa com o capacitor. Ele foi acidentalmente inventado em 1745 e hoje a gente usa o capacitor em um monte de aplicações. Por exemplo, hoje a gente usa em computadores, televisores, aparelhos de GPS, flashes de máquinas fotográficas. E para quem está na graduação vai entender isso aqui melhor. Circuitos retificadores, circuitos ressonantes, divisor de frequências. Vou explicar um pouquinho dos circuitos ressonantes. Uma aplicação é no rádio, por exemplo. Você tem um espectro que tem várias frequências, mas no rádio você quer captar só uma parte delas, que é a parte que tá a informação que eu quero ouvir, tá? Aquele canal de rádio que eu quero ouvir. Então você faz um circuito ressonante para ele pegar só essa faixa e você consegue ouvir sem interferência dos outros canais. E para isso a gente usa um circuito que tem capacitores. Também tem divisor de frequências, que é utilizado em alto-falantes, por exemplo. Você tem vários alto-falantes e se você quiser que cada faixa de frequência vai para cada um, você usa um circuito eletrônico que tem capacitores para poder fazer esse divisor de frequências. Então, falando sobre a história, ele primeiro teve o nome de garrafa de Leyden. Ele foi descoberto em 1745, primeiro por Ewald Georg von Kleist. Ele estava fazendo um experimento com eletricidade, aí de repente ele tocou o gerador elétrico dele num prego que estava preso a uma cortiça em um frasco de remédio. Então, nesse frasco de remédio tinha o líquido, né? Aí depois, quando ele foi tocar no prego, ele teve um grande choque. Então, o que aconteceu aí é que teve um armazenamento de cargas elétricas. Só que um ano mais tarde, Petrus von Muschenbroek acabou descobrindo a mesma coisa. E por isso também a invenção do capacitor não é dado muito pro Ewald George, porque ele é atribuído a esse Petrus. E esse Petrus ele nasceu na Holanda, ele nasceu uma família que fabricava instrumentos científicos, como bombas de ar, microscópios, telescópios, e ele tinha muito interesse pela ciência. Ele estudou filosofia natural, que seria a nossa física. E ele até conheceu Isaac Newton. Então, em 1746, um ano mais tarde, ele fez a mesma descoberta. Ele com um ajudante dele e eles carregaram eletricamente um jarro de água. Eles tinham uma haste metálica ligada a um girador e nada estava parecendo que estava acontecendo até eles tocarem na haste e eles receberem um choque terrível. E ele até falou depois para um dos amigos dele que ele nunca mais faria isso, nem que lhe oferecessem o reino da França. Deve ter sido uma experiência muito horrível levar esse choque. Mas então, Petrus, ele nasceu em Leyden, por isso que esse objeto ele é chamado garrafa de Leyden. Ele se tornou muito importante para a investigação da eletricidade, que agora os pesquisadores eles não precisam ficar andando com um gerador elétrico, eles podem carregar seu frasquinho que está armazenado energia elétrica e utilizar em suas experiências. Mais tarde também se diz que Benjamin Franklin, aquele famoso que
fundou os Estados Unidos, lutou pela retirada da escravidão. Foi ele que fez o primeiro a substituir água por outra substância também condutora, e ele utilizou isso nas suas experiências para empinar pipas. E parece que ele foi o primeiro que pensou em fazer isso, em substituir. Falando sobre os capacitores, né? Ele substituiu a água, né? A água, ela tem aqui um K de 88 a 0 graus Celsius, 80,1 a 20 graus. A gente, provavelmente lá eles estavam mais ou menos 20 graus, né? Aí você lembra, se você estudou isso no ensino médio, se já estudou, que um capacitor nada mais é que duas placas condutoras e dentro deles você tem um dielétrico. Os capacitores seguem esse princípio. Por exemplo, o capacitor eletrolítico, ele é basicamente um sanduíche que dentro está o dielétrico ou do lado de fora as placas condutoras, só que ele está todo enrolado para ele poder caber nesse formato. E assim é para os outros também, só que eles são dispostos de maneira diferente. Porém, em princípio, é utilizar um dielétrico entre duas camadas condutoras. Para um capacitor plano, você tem essa equação, em que C é a capacitância do capacitor, K é a constante do dielétrico, e aqui temos a área da placa condutora e a distância que elas estão entre elas. Então, isso daqui é uma constante também, não vai mudar nada. Aí, como a gente está no nível básico, eu vou só explicar a partir do K. Você percebe que quanto maior o K, maior vai ser a capacitância, mais energia ele consegue armazenar. E você vê aqui que o da água ele é muito baixo comparado com esses outros. Então, a garrafa de Leyden, ela não vai armazenar tanto, porque ela é cheia de água. Se você substituir por outros materiais, você vai conseguir uma capacitância melhor, que é o que a gente foi fazendo até chegar hoje, de 1745 até hoje. Depois, na nossa linha do tempo, a gente tem a resistência. Em 1827, o Ohm elaborou a lei de Ohm. O resistor ele tem vários tipos de resistores, né? Tem esse resistor de carvão, é basicamente o material que está dentro dele. Tem resistor de filme metálico, carvão, e o resistor de fio. Esse daqui é mais usado quando você precisa especificar uma potência mais alta do que esses outros dois. Aí, nesse caso, ele é feito de nickel, são chamados resistores de fio. E o resistor tem diversos tipos, né? Tem esse SDM, que ele é bem pequenininho, é para aplicações que você precisa que tudo seja o mais compacto possível para poder caber em algum equipamento seu. Tem os resistores de fio, que, como eu falei, são esses mais de potência mais alta, feitos de nicromo. O LDR, que ele é um resistor que ele varia, esse aqui, ó, ele varia conforme bate a luz nele. O termistor, ele varia conforme a temperatura. Aí tem dois tipos, tem o NTC e tem o PTC. E você usa para aplicações diferentes. O potenciômetro, que é esse daqui. Aí o potenciômetro você usa esse daqui para regular, você gira para um lado, gira para o outro para regular a resistência que você quer. E nesse potenciômetro vai estar escrito até o máximo que ele pode ir. Tem o trim pot, ele também é um resistor variável. Aí você usa uma chavinha aqui para poder alterar o valor da resistência dele. Isso é muito útil quando você não sabe ainda qual o valor do resistor que seria ideal para o seu circuito. Aí você mexe essa resistência até conseguir o resultado que você quer. Aí você geralmente começa na maior resistência, porque se você deixar na menor resistência, talvez seu circuito já queima se a corrente for um pouco alta passando por aí.
pode até queimar esse resistor variável. E temos o varistor. Ele também varia, só que ele é um dispositivo não linear na aula. E bem, a gente pode falar um pouco dele também. Tem o reostato. O reostato, ele é um dispositivo que você usa mais para laboratório. É um grandão, ele aguenta potência bem alta. Mas a diferença dele com o resistor de fio é que ele aguenta potência bem alta mesmo. E você não colocaria ele num circuito pequeno, porque ele é bem grande mesmo. A lei de Ohm, que eu já deixei, tem uma lei geral da lei de Ohm, mas a que a gente mais conhece é essa aqui. V igual a R. Essa aqui é a que a gente estuda lá na escola, mas a lei geral mesmo foi esse aqui. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas aqui esse V igual a RI é uma forma específica desse daqui, que é J sigma E, sendo que o J é a densidade de corrente e o E é campo elétrico. A gente usa ele como vetores também. Aí, a partir desse, se você falar que a tensão é constante e a corrente também é constante no problema que a gente está analisando, a gente chega nessa daqui, que é V igual a RI. Mas então foi em 1827 que ele publicou esse trabalho da lei de Ohm, que ele viu que ele testou vários fios que tinham comprimentos diferentes e materiais diferentes, e ele viu que tinha uma diferença entre a relação da tensão e da corrente. Então ele falou que a intensidade da corrente elétrica que percorre aquele fio, ela era diretamente proporcional à tensão e ela era inversamente proporcional a uma resistência elétrica, que seria isso aqui. Então, em 1831, agora a gente descobriu o fenômeno da indução eletromagnética. Quem fez isso foi Faraday e Hertz. Então, a gente tem o indutor. O indutor a gente viu lá que ele tem tipo de ferro, ferrite, núcleo de ar, toroidal, laminado. E ele tem muitas aplicações também. Essas são algumas delas. Ele pode ser usado em processamento de sinais, em receptores e transmissores de rádio, como aquela aplicação do capacitor também. Ele também é utilizado para essa aplicação no rádio. Ele é utilizado em transformadores, esses transformadores que estão nos postes. Então, eles são formados por indutores. E o divisor de frequências. O divisor de frequências ele é basicamente formado por indutores e capacitores. Por isso que ele aparece aqui de novo. Então, o indutor ele também pode ser chamado de um solenoide ou bobina. E ele foi primeiramente identificado por meio desse fenômeno da indução eletromagnética. Eles pegaram duas bobinas e eles colocaram uma corrente e viu que era induzido um campo magnético. E esse campo magnético, ele gera um campo elétrico. Aí, eu vou falar por cima mesmo. Ele gera um campo elétrico que também vai gerar uma corrente na outra bobina. Tinham duas bobinas. Quando você passava uma corrente por uma bobina, também acontecia que a outra bobina também tinha uma corrente. Aí, como que isso aconteceu? Foi pelo efeito da indução eletromagnética. E, e isso é quando a corrente que eu estou aplicando é uma corrente alternada. Só existe campo magnético quando a corrente é alternada. Então, isso foi em 1831 que o
Faraday e o Hertz descobriram esse fenômeno da indução. Mas então, em 1947, acontece o surgimento de outro componente bastante importante, que a gente utiliza isso aos montes e a gente nem percebe, mas tem bilhões deles espalhados no nosso cotidiano, são pequenininhos, e eu queria que vocês descobrissem qual seria esse componente. Ele revolucionou toda a eletrônica. Agora, a eletrônica ela passa a ter mais diversas aplicações e ela foi dividida em diversas áreas só com o surgimento desse componente bastante importante. Então, qual é o componente que mudou toda a forma como construímos novos circuitos eletrônicos? Então, essa foi a historinha sobre os elementos passivos. Aí o PET Elétrica agradece vocês terem se inscrito nesse mini curso e espero que vocês possam adquirir o máximo de conhecimento possível. E qualquer dúvida, a gente está aqui para responder. E até mais!